Oi, aqui é a Ananda e esse é o Falando o que Não Sabe, o podcast onde eu falo tudo o que eu não sei, como se eu soubesse de algo. E no episódio de hoje eu vou ensinar vocês como evitar uma fadiga. Você já parou para pensar se o seu problema é realmente um problema ou se você está transformando aquela situação em um problema? Pois então, hoje eu vou passar para vocês um ensinamento que eu peguei para minha vida e me ajudou muito e me fez mudar muito como pessoa. E espero que ajude vocês também. Se não ajudar, se para vocês esse conselho não servir, enfim, tudo bem, acontece. Mas você pode passar para outra pessoa que talvez ajude. Enfim, o que acontece? Quando eu tava na faculdade, eu tava tendo muitas brigas assim com os meus pais. E aí, acho que não sei se é exatamente na faculdade, tipo, comecinho da faculdade ou finalzinho do ensino médio, mas aquela época ali. Eu sempre, na verdade, assim, né? Eu sempre tive muita. Eu sempre briguei muito com os meus pais. Acho que isso é normal também, né? De adolescente. A gente tinha muitos problemas, assim, de relacionamento. E aí, a gente vinha de uma época que tava assim, tipo, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. E aí, uma amiga minha chegou pra mim e falou assim: Ah, Fê, você precisa evitar fadiga. Quando começar a briga, ao invés de você ficar retrucando e brigando, respira fundo, não briga, pede desculpas e depois você volta pra conversar. E parece ser um conselho tão simples, mas é muito difícil. Se você for uma pessoa como eu, que é cabeça quente, explosiva, tipo, qualquer coisa te tira do sério, qualquer coisa você já começa a brigar, gritar, ou, enfim, falar um pouco mais alto, né? Você se exalta com muita facilidade. Esse conselho não é tão simples assim de ser seguido, né? O que eu quero dizer. Mas eu comecei a aplicar muito isso, tipo, pra minha vida, assim, né? Então, começava a briga, né, com os meus pais e principalmente com a minha mãe, porque a minha mãe, ela tem uma personalidade muito parecida com a minha. Então, assim, quando duas pessoas explosivas brigam, não sei se vocês já presenciaram essa cena, mas assim, uma grita de um lado, outra grita do outro, uma não ouve a outra e a outra pessoa não ouve a outra pessoa que tá gritando com ela. E aí vira tipo uma gritaria até que, sei lá, as duas batem a porta e ficam 3 dias sem se falar, sabe? Tipo, fui específica um pouquinho, mas enfim, acontece. Mas, fato é que se você é esse tipo de pessoa, é mais difícil de você seguir esse conselho, né? E aí, assim, eu comecei a aplicar esse conselho para minha vida e não vou falar, né, que foi fácil, que foi uma mudança assim, tipo, nossa, quando eu vi, eu era uma nova mulher e, ai, meu Deus, eu não brigo por nada, sabe? Tipo, ai, eu sou paz e amor, queridas. Não, não é isso, sabe? Tipo, meu, não. É que assim, eu evito um pouco mais, e eu me seguro mais para não explodir e para não transformar aquela situação em um problema. Ou às vezes já é um problema, mas em um problema maior ainda. Então, assim, é isso. Evitar fadiga. Evite fadiga. Você vai ver como é bom. É claro que assim, eu não estou falando aqui de você reprimir os seus sentimentos, né? E é como a minha amiga falou, né? Tipo, meu, respira, pede desculpas. E aí depois você volta e conversa com a pessoa, sabe? Tipo, e aí você explica, olha, aconteceu tal situação, tipo, você ficou brava comigo, sei lá, por conta disso, sinto muito e tal. Só que tem o meu ponto, que é esse e tal. Se a pessoa vai considerar, não vai considerar, que não sei o quê,
aí é um problema dela, mas a sua parte você fez, é isso que eu quero dizer. Então, evitar fadiga. E aí, depois que eu comecei a aplicar isso, tipo, pra minha relação, principalmente com os meus pais, a nossa relação começou a mudar muito. Porque, assim, como eu falei, né, minha mãe é mais explosiva, assim, também, é muito parecida comigo. Então, quando ela começava já a querer explodir, já querer brigar, eu deixava ela meio que brigar sozinha, sabe? Contanto que, tipo, a pessoa começa a se acalmar meio que sozinha, sabe? Tipo, porque, tipo, tem muito isso, assim, se a pessoa já tá exaltada, e aí você vai e grita com ela, ela vai se exaltar mais ainda, assim, sabe? Tipo, e aí isso vai aumentando, vai aumentando. Então, assim, quando você fala, tipo, calma com a pessoa, quando você não retruca, nananã, tipo, a pessoa, ela meio que vai se acalmando automaticamente, sabe? E aí, enfim, é isso. Você pega, volta e conversa. É fácil? Não é fácil. Primeiro que pedir desculpas não é fácil. Tipo, principalmente em uma situação em que, sei lá, numa briga, às vezes você tá achando que você tá certo e a pessoa tá completamente errada em todos os aspectos. É difícil pedir desculpas? Muito difícil, sabe? Tipo, muito difícil pedir desculpas, ainda mais em uma situação assim. É difícil você voltar lá e conversar com a pessoa e tudo mais, tipo, dar o braço a torcer? É difícil, é muito difícil. Com o tempo, você vai vendo que, tipo, vai se tornando um pouco mais fácil, sabe? Tipo, porque você começa a perceber que, tipo, você não tá sendo menor que aquela pessoa porque você tá dando o braço a torcer. Você tá se desrespeitando, você não tá reprimindo nenhum sentimento. Porque às vezes na briga, tipo, primeiro que você fala muita coisa que você não deveria falar. E segundo que... Esqueci o segundo ponto que eu ia falar, meu Deus. Você basicamente fica mais suscetível a perder a razão, sabe? Aí teve essa situação e aí eu comecei a aplicar, tipo, essa filosofia, sei lá, esse princípio pra minha vida de que, tipo, evitar fadiga, então não ficar, tipo, brigando e arrumando briga e nananana. E aí eu, inclusive, falava muito com as minhas amigas, né? Eu tinha duas frases clássicas, que era... Isso é um problema ou você tá tornando isso um problema? Que é o que eu falei no começo do vídeo. E na escala dos problemas mundiais, onde está o seu problema? Essa segunda frase, pra mim, nem é tão válida assim, sabe? Mais assim, eu, tipo, não aplico tanto na minha vida. Porque, assim, eu complementava ela assim, na escala dos problemas mundiais, onde está o seu problema? Está acima das criancinhas que passam fome? Exemplo, né? E aí, eu complementava a frase com isso, e aí eu achei que, tipo, não cabe mais, tipo, pra mim não faz mais sentido essa frase, porque, assim, não quer dizer que, tipo, o seu problema é inválido só porque tem crianças que passam fome. Dá pra entender? Tipo assim, claro que o seu problema de uma unha quebrada pode ser um problema pra você, porque tá, tipo, machucando, sei lá, e te incomodando. E obviamente que isso não é maior do que as crianças que passam fome, mas não invalida o seu problema, sabe? Apesar que, assim, eu falava muito disso, assim, tipo, não é nem no sentido, aonde tá o seu problema? Ai, será que é importante, assim? Mas não é nem isso, é tipo assim, você vai surtar tanto assim por conta desse problema, que é pequenininho, que tá embaixo das crianças que passam fome? Não vai surtar. Tipo, pode surtar, mas não precisa acabar o seu mundo por conta disso, sabe? Entende o que eu quero dizer? Enfim, talvez tenha ficado um pouco confuso. Esse episódio vai ser uma grande, não confusão, não diria uma confusão, mas vai ser uma grande brisa, sei lá, porque eu penso muito sobre isso. E aí, o que acontece, né? Não é tão válida mais pra mim essa frase, mas eu quero que você se proponha e coloque esse desafio pra você, de você refletir. Será que esse é um problema?
Ou será que eu tô tornando isso um problema? E aí, eu lembrei muito dessa frase, que eu tinha até esquecido que eu falava isso, mas eu lembrei muito com um vídeo de uma menina, de uma menina não, né, de uma mulher, que eu não sei se eu já citei esse vídeo, porque eu acho ele maravilhoso, mas enfim. E é uma mulher contando, tipo, ela tá no carro assim, eu não sei o nome dela, mas enfim, ela tá no carro assim, e aí ela conta que, tipo, ela estava no carro e tal, aí o cara bateu no carro dela, só que, tipo, foi uma batidinha meio assim, tipo, ai, sabe, deu uma encostada assim, que não ia fazer muita diferença. E aí o cara já começou a olhar assim, né, que ele tava atrás dela assim, e começou a olhar para tipo, ah, mano, vou ter que parar, ver o estrago, nananã, sabe, tirar foto da placa. Ela só, tipo, mano, falou, mano, tá tranquilo, sabe? Mandou um joia pro cara, tipo, fez um sinal de tipo, mano, segue a vida, assim, sabe? Tipo, e aí ela falou, tipo, meu, pra que que eu vou estragar o meu dia? Pra que que eu vou parar o meu dia? Tipo, pra ver isso, sabe? Tipo, sendo que era um negócio tão pequeno, sabe? Ai, deu uma amassada no carro, sei lá, arranhou o carro e tal. E tipo assim, ah, eu vou parar pra ver isso? Não vou, sabe? Tipo, e aí, também, né, esses dias aí, tipo, sei lá, faz quanto tempo? Umas 2 semanas, sei lá, mais ou menos. A Lela Brandão, ela tem um podcast que chama Gostosas Também Choram. E aí ela fez um episódio sobre basicamente isso, que chama Escolha Suas Batalhas. Alguma coisa assim, Mona, escolha suas batalhas, alguma coisa assim. E ela fala sobre isso, sobre, tipo, escolher as nossas batalhas e escolher sobre, tipo, o que que a gente vai surtar, sabe? Será que eu preciso surtar sobre isso, sabe? Ela dá até um exemplo lá, tipo, que ela tá com o marido dela, agora é marido dela, que ela casou recentemente, mas enfim. Que ela tá com o marido dela, tal, não sei o quê, e aconteceu uma situação muito chata, nananã. Que aí eles falaram, tipo, ai, mano, a gente vai ficar surtando por conta dessa situação? Não. Aí eles resolveram que eles não iam surtar sobre essa situação, sei lá, comer uma pipoquinha, assistir uma série, sabe? Sei lá. Tô dando exemplo, nem lembro o que ela fez com o marido dela. Mas fato é que eles falaram, tipo, mano, eu não vou resolver, tipo, eu não vou parar meu dia, parar o meu momento, estragar um pouquinho da minha sanidade mental pra, tipo, brigar por conta disso, sabe? Tipo, isso aqui é muito pequeno comparado a tantas outras coisas que eu tenho pra me preocupar, sabe? Tipo, é, é basicamente isso que eu quero falar, tipo, é sobre você evitar fadiga, que pra mim tá entrelaçado com evitar fadiga, porque assim, a partir do momento que você pega um problema, quer dizer, às vezes não um problema, mas uma situação. Aquela situação, ela pode ser resolvida de N maneiras. E você pode resolver ela de uma maneira, tipo, fácil, não fácil, mas, tipo, de uma maneira que você não vai ficar se estressando e tal, mas vai tentar resolver e é isso. E você pode simplesmente ficar surtando igual barata tonta, tipo, rodando em volta daquele problema sem parar e pensando, meu Deus, como eu vou resolver esse problema e não sei o que, nananana. E aí você vai deixar esse problema te consumir e aí quando você vai ver, você não tá nem pensando em mais nada, você só tá pensando naquele problema que você, tipo, criou um problema, na verdade, naquela situação que você transformou em um problema e que você tá lá batendo cabeça, como você vai resolver e não sei o que, e nanana. Você entende o que eu quero dizer? Você precisa? Precisa, entendeu? Tipo, ficar assim, sabe, tipo, remoendo aquilo e, tipo, transformar aquilo um problema. Então, tipo, a partir do momento que a mulher lá, né, que bateu o carro, resolveu deixar o cara seguir e ela seguir em frente, eles evitaram um problema, gente. Sabe, tipo, eles estão evitando uma fadiga ai, parar o carro e ai, não sei o que, ai, depois ficar procurando orçamento pra resolver o risco do carro, sabe? Tipo, não.
sabe? Não, não precisa disso, sabe? E aí eu tava até conversando outro dia com uns amigos, né, e o João. Aí eu contei uma situação do ônibus, tal, que tipo, mano, eu não sei o que que acontece, mas tem, tipo, motoristas de ônibus e cobradores, ou eles me amam ou eles me odeiam. Me amam no sentido assim, tinha um motorista que toda vez que eu chegava atrasada no ponto, ele via que eu saía correndo, nananã, e aí ele, tipo, parava o ônibus, assim, pra eu conseguir subir e tal, tipo, sabe, ele era fofinho. E tem os motoristas que são muito escrotos comigo, só que, gente, eu já falei isso pra vocês, tipo, eu não sou uma pessoa que é mal educada e tal, e tipo, sabe, não sou. E aí, contanto que eu não sei se eu já contei em outro episódio, se eu já contei, desculpa, mas é isso, eu vou contar de novo. Tava saindo do trabalho e aí eu fui pegar o ônibus. Só que assim, eu tava numa distância, tipo, pensa, era uma avenida que era bem. Tem bastante trânsito, né? E aí, eu tava numa distância que, assim, se eu corresse, eu ia conseguir pegar o ônibus com certeza. Se eu não corresse, eu ia correr o risco de pegar o ônibus, de perder o ônibus, e é isso. Só que assim, nesse dia eu tava com muita dor de cabeça, minha mochila tava muito pesada, enfim, eu já tava, tipo, muito cansada do dia, assim, sabe? E aí eu resolvi não correr e, tipo, correr o risco de perder o ônibus. Porque aí, tipo, eu poderia, sei lá, andar até o próximo ponto e lá passa mais ônibus e é isso, sabe? Aí eu corri esse risco. Só que aí, eu cheguei meio que junto com o ônibus, assim, sabe? E ele tava parado, gente, tipo, no farol. Não é que assim, ele tava saindo, ele viu que eu tava andando, aí depois dei uma corridinha e ele já tava saindo, assim, e tipo, eu fui inconveniente. Não, tipo, ele tava parado no farol, inclusive. Então, assim, não teria nenhum problema pra ele abrir a porta pra mim. E esse filho de uma puta, ele, tipo, me viu, tipo, porque eu dei uma batidinha assim no ônibus, sabe? Tipo, pra chamar a atenção dele. E ele me viu, não abriu a porta, ele abriu a porta de trás, tipo, pra quem quisesse sair, não abriu a porta da frente e me ignorou. E saiu andando. E aí, eu fiquei muito puta, velho. E aí, tipo, beleza, eu fui andando até o próximo ponto. E no próximo ponto é bem distante. É um ponto do que eu tava do outro, precisava ir. Era uma, tipo, era bem distante. E esse ônibus também passaria lá. E adivinhem só? Eu cheguei junto com ele. Então, no fim, eu peguei esse ônibus de qualquer forma. E aí, tipo, eu entrei no ônibus assim, tipo, não falei nada, tal, né? E entrei e fiquei na minha. E aí, tipo, cheguei em casa, tipo, puta da vida, não sei o quê, falando um monte, não sei o quê, tipo, desabafando assim com o João. E aí, o João falou, tipo, mas aí você entrou no ônibus e você não falou nada? Você não fez nada? Tipo, eu teria dado, sei lá, uma porrada no ônibus, não sei o quê. Aí eu falei, não, tipo, pra que que eu ia fazer isso, sabe? Tipo, primeiro que assim, existe um fator mulher. Isso eu acho que os homens não entendem muito, sabe? Tipo, inclusive, que eu tava conversando nesse dia que eu citei, né, com os meus amigos. Meu amigo, ele falou exatamente isso, sabe? Tipo, porque eu fico puto mesmo, eu brigo mesmo, eu arranjo briga, eu reclamo, eu não sei o que, nananã, sabe? Tipo, mas existe um fator mulher. Eu sou mulher, gente. E, tipo, eu não vou ficar arranjando briga com qualquer pessoa, qualquer hora, tipo, à toa. Vocês entendem o que eu quero dizer? Tipo assim, eu não vou ficar colocando a minha vida em risco pra, tipo, discutir com motorista de ônibus, sabe? Tipo, é muito simples, assim. E aí, beleza. E aí, tipo, tá, eu cheguei em casa, reclamei e tal. E
E depois eu fiquei leve, segui minha vida, tomei meu banho e tal. Tipo, é óbvio, né? Uma história que eu vou contar e tudo mais. E claro que eu tenho ranço do cara. Só que assim, eu fico pensando, se na hora eu tivesse comprado a briga, tivesse falado um monte com o cara, não sei o que, eu não ia me sentir melhor. Tipo, eu ia chegar em casa culpada, ainda por cima, tipo, pensando, nossa, por que que eu falei daquele jeito? Por que que eu fiz isso? Não sei o quê. Ou até, tipo, poderia ter acontecido comigo alguma coisa. Sabe assim, tipo, você não sabe, gente. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe como as pessoas são. Pra que que você vai criar um problema daquela situação? Evita essa fadiga. Você não precisa disso. Você não precisa comprar essa briga. Claro, assim, né, existem brigas que a gente precisa comprar e tal, só que assim, vocês estão entendendo, assim, né, eu tô falando de situações específicas como essa, assim, sabe, tipo, eu não vou ficar arrumando briga com motorista de ônibus, com cobrador de ônibus. E aí, o João até falou assim, né, tipo, porque esse meu amigo falou, não, mas eu me sinto mais leve quando eu brigo, e tudo bem, tá, se você se sente mais leve, tá legal, sabe? Talvez você não aplique esse conselho de evitar fadiga e de escolher os seus problemas e refletir se aquele problema é realmente um problema ou se você quer tornar aquela situação em um problema, você pode não usar, né, esse conselho para situações como essa do motorista, sei lá, enfim, sabe? E usar para outras situações. Para que você vai comprar essa briga, tá ligado? E transformar esse problema para ficar consumindo você depois, tipo, durante horas, durante dias, durante semanas. Sendo que você tem outras coisas muito mais importantes para você se preocupar, sabe? Tipo. Então evita essa fadiga, sabe? Tipo, eu sei. Eu dei uma viajada legal aqui nesse episódio, tipo, eu juntei uma coisa com a outra. Primeiro eu tava falando de briga entre família e agora entre motorista de ônibus. Eu sei que existem dimensões muito diferentes entre esses dois tipos de briga, mas para mim tudo isso se conecta dessa maneira de tipo, não vou transformar essa situação em um problema ou não vou piorar esse problema e não vou deixar esse problema ficar me consumindo e eu ficar lá, tipo, ai meu Deus do céu, nananana, o que que eu faço agora? Tipo, mano, não. Sabe, se você pode não fazer isso, não faça isso. Só vai, tipo, te consumir. Tem por que você transformar aquele problema em um problema. E aí uma coisa que eu falava muito também, que eu até, pra mim também não é tão mais válido, que é esse problema só é um problema se você transformar ele em um problema. E aí, é claro, né? Não é válido porque, assim, tem situações que realmente são problemas, né? E aí você vai ter que lidar com esse problema e, enfim. Então, aí eu não utilizo mais. Mas, ao mesmo tempo, essa frase faz sentido. Aquela situação, dependendo da situação, ela só vai ser um problema se você transformar ela em um problema. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, sabe? Tipo. Então, assim, a situação do ônibus só ia me tornar um problema se eu tornasse dessa situação um problema. Sei lá, minha unha encravada se tornaria um problema se eu tornar um problema. Só é um problema se eu tornar um problema. Entendeu? Então, existem situações assim, em que aquela situação não necessariamente é um problema, mas aí você acaba tornando um problema. E aí, pra que você vai tornar aquela situação um problema se você pode evitar uma fadiga? Entendeu? E aí, tentar resolver aquela situação da melhor maneira possível. Sabe, assim, tipo, e não sendo, tipo, positiva, tóxica e ai meu Deus, sabe? E como eu falei, tipo, não é, ai, eu sou perfeita e eu utilizo sempre isso na minha vida. Não, pra mim é difícil isso, sabe? É uma prática. Você não transformar aquilo um problema, sabe? Então, por exemplo,
eu ficava muito noiada às vezes, tipo, de postar um vídeo no, sei lá, TikTok, Instagram, whatever. E aí eu ficava, tipo, vendo lá, ai, quantas visualizações, quantas curtidas, quantas não sei o que, nananã. E aí, tipo, se o conteúdo não ia tão bem, eu ficava muito chateada. Eu via, ai meu Deus, tiveram poucas visualizações, poucos likes, não sei o quê. E aí eu ficava me sentindo mal, e aí eu ficava chateada, e aí eu ficava pensando, ai, como é que eu vou resolver isso? Nananana, sabe? Tipo, e aí, enfim, aí isso me consumia durante dias, né? Enfim. E até que eu pensei, tipo, por que que eu tô pirando nisso? Porque assim, não é a minha fonte de renda, eu não tô dependendo disso. É claro, é óbvio que, tipo, eu ia ficar muito feliz, assim, sabe? Se, tipo, sei lá, um vídeo meu viralizasse, um exemplo, né? Claro que eu ia ficar muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero transformar aquilo uma situação, tipo, um problema pra mim, sabe? Tipo, porque aí eu transformava aquilo um problema e que eu precisava resolver de alguma forma, e ai meu Deus, nananã. Não, sabe? Tô escolhendo minhas fadigas, não é nem minhas batalhas, minhas fadigas. Eu vou me fadigar com isso? Sendo que eu já tô me fadigando com outra coisa, não vou me fadigar com isso. Eu prefiro me fadigar com outras coisas que realmente são problemas, sabe? Ao invés de arranjar um novo problema. Faz sentido isso pra vocês? Bom, gente, foi basicamente isso o episódio de hoje. O manual com uma dica, praticamente com uma dica. Não, duas, vamos lá. Primeiro, respira e reflita sobre a situação. Se é uma situação que você precisa pedir desculpas, peça desculpa. Depois que você respirou e refletiu, você pensa: isso é realmente um problema? Ou eu tô tornando isso um problema? E aí, depois de você refletir sobre isso, você vai pro terceiro passo, que é, dependendo da situação, conversar com aquela pessoa sobre o que aconteceu. E dependendo da situação, você vai simplesmente evitar uma fadiga. E aí, você vai resolver outros problemas que você tem para resolver. Ou resolver essa situação, mas sem tornar essa situação um problema. Então, é praticamente esse o manual. É respirar, refletir se o seu problema é realmente um problema ou se você está tornando esse um problema e seguir em frente, evitando uma fadiga. Espero que tenha feito sentido para vocês. E vamos para o pensamento no banho. Meu, o que acontece? Fernanda, esse filme saiu já faz muito tempo, como assim? Gente, eu só assisti agora, tá? Desculpa, eu não sou uma pessoa que vai muito no cinema. E não por escolha. Eu assisti o filme do Mario. E, gente, eu tô completamente impactada com esse filme. Juro, eu pensei nesse filme a semana inteira. Porque eu achei muito bom. Tipo, muito bom, assim, sabe? Ele é muito bem feito, ele é bizarramente bem feito. E me trouxe uma nostalgia muito gostosa, tipo, muito gostosa, assim, sabe? Tipo, eu assisti aquele filme, vendo, tipo, todas as referências e tal. E aí eu fiquei muito, tipo, mano, que delícia. Nossa, é um filme delicioso, de verdade, delicioso. E, enfim, esse é o meu pensamento no banho, porque a partir do filme eu comecei a voltar a ficar viciada no DS. Quer dizer, já faz um tempo assim que eu tava jogando Mario Kart no DS. Então eu tava tipo, levando na mochila e fico jogando no ônibus, né? Por exemplo. E aí, depois do filme do Mario, eu falei assim: não, vou pegar o R4 do João e vou baixar outros jogos do Mario. E aí eu baixei um jogo que eu jogava, tipo,
Eu tinha praticamente 3 jogos do DS, quando eu era mais nova, né? Criança, assim, adolescentezinha. Eu tinha 3 jogos, que era Mario Kart, Super Mario 64. Super Mario e... Calma aí. O Donkey Kong versus Mario. Eram basicamente esses 3 jogos. E eu simplesmente perdi 2. E fiquei só com Mario Kart. Perdi 2 de uma vez. Então só tenho a caixinha do jogo do DS e eu não tenho mais os jogos. E eu nunca mais achei esses jogos. Tipo assim, onde eu perdi, eu não faço a mínima ideia. E aí, isso sempre ficou dentro de mim, assim, remoendo, porque eu odeio perder coisa. Principalmente coisas assim com sentimento, sabe? E aí, tipo, eu fui atrás de procurar esses jogos e de baixar esses jogos, né? Eu consegui voltar a jogar o outro, que é o Super Mario 64, que eu acho que é referência do Nintendo 64, né? E que eu tinha. Meu Deus, que delícia. Enfim, que eu também não sei onde foi parar. Mas. E era tipo um jogo do Yoshi, assim, que o Yoshi tem que salvar o Mario e tal. E eu tô completamente viciada, tipo, eu não consigo parar de jogar. Enfim, mas tá me trazendo umas nostalgias muito boas, assim, que tipo, ai, gente, quando eu consegui baixar o jogo e comecei a jogar esse jogo do Yoshi, eu fiquei, tipo, maluca, assim, porque ele é meu personagem preferido. Contanto que Mario Kart eu só jogo com o Yoshi. Esse é o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E avaliem o podcast. Me sigam nas redes sociais, Instagram e TikTok, @falando o que não sabe. Se você quiser, você pode deixar um comentário aqui no episódio falando o que você achou, se faz sentido esse conselho para vocês de evitar fadiga. E se a sua mensagem não couber em um texto, você pode me mandar um áudio, tá? E é isso. Eu fui. Um beijo. Tchau!